Bem-vindos de volta, amantes de Deus marcial. No episódio anterior, Kim Joo-yo descobriu um grande segredo escondido por trás do mercado e finalmente se reencontrou com uma de suas antigas discípulas, a misteriosa governante conhecida como Kwok. Esse reencontro não trouxe apenas respostas, ele também lhe deu acesso a todo um império subterrâneo. Enquanto isso, ao mesmo tempo, seus inimigos começaram a cair um após o outro nas sombras. E justamente quando as coisas já pareciam caóticas o bastante, um novo movimento foi feito nos bastidores que abalaria a própria Valhalla. Agora, hoje, estamos prestes a descobrir se Gato Negro realmente pode tomar conta de Valhalla. Mas será que o presidente da prestigiada academia realmente a entregará ao homem que governa o mercado negro? Vamos descobrir. Gato Negro olhou diretamente nos olhos do presidente e pediu que ele lhe vendesse a escola. Deum-Shin olhou para ele, perplexo. Claramente, ele não esperava uma pergunta daquelas. Então perguntou o que ele queria dizer ao afirmar que era o dono do mercado. Gato Negro abaixou a cabeça e confirmou, e também parecia que o presidente sabia exatamente de qual mercado ele estava falando. Deum-Shin colocou as mãos sobre a mesa, depois se recostou na cadeira e disse que, embora não o tivesse visitado pessoalmente, era exatamente isso que todos diziam. De qualquer forma, o presidente não podia vender Valhalla para uma pessoa tão duvidosa. Gato Negro estendeu a mão e perguntou se aquela era realmente a resposta dele. O sujeito estalou os dedos. Uma mala cheia de dinheiro se abriu sobre a mesa diante do presidente, e Gato Negro perguntou, e quanto a isso? Deum-Shin juntou as mãos e explicou que não precisava do dinheiro e que não ia se despedir da academia tão facilmente. Ele o encarou com firmeza e perguntou se ele tinha alguma ideia do quão difícil tinha sido conquistar tudo aquilo. Então a cena mudou. Um monstro foi cortado ao meio. Um homem fez isso com um único golpe. Deum-Shin se lembrou de si mesmo na juventude, quando ainda era um caçador. Naquela época, a Coreia estava em sérios apuros por causa dos labirintos e dos monstros. Quando se tratava de crimes cometidos por pessoas, a polícia comum podia lidar com isso, mas, no caso dos monstros, o governo tinha que pedir ajuda às guildas, e alguns caçadores respondiam a esses pedidos. Diante de seus olhos estavam homens vestindo que pareciam trajes espaciais. Ele continuou falando, explicando que o governo também havia criado uma unidade de contratantes voltada para enfrentar monstros, mas qualquer um podia entrar ali, e por isso eles não eram páreo para os membros das guildas. Ele estava de braços cruzados enquanto continuava, dizendo que, em certo momento, tomou uma decisão. Ele estava sobre um penhasco, olhando para uma obra em construção. Foi naquele momento que decidiu criar uma academia e formar caçadores que não fossem inferiores aos do exterior. Então Deum-Shin olhou para Gato Negro e disse que a academia continuava funcionando com sucesso até hoje, que seus contratantes podiam encontrar um lugar em qualquer lugar, e que haviam alcançado uma velocidade de resposta recorde em todo o mundo. O presidente arregalou os olhos e perguntou se Gato Negro agora entendia do que ele estava falando. Gato Negro colocou as mãos atrás das costas com despreocupação e comentou que aquilo era realmente incrível. Mas ele não iria mudar o rumo da academia. Ele olhou para Deum-Shin e explicou que a política permaneceria a mesma, mas ele seria o dono. Mas o presidente perguntou se Gato Negro realmente esperava que ele acreditasse nisso. Gato Negro estalou os dedos mais uma vez. Já havia 2 malas com dinheiro sobre a mesa diante dele, e Gato Negro perguntou se ainda não era dinheiro suficiente. O presidente olhou para as notas e insistiu que realmente não precisava de dinheiro. Gato Negro estalou os dedos de novo e perguntou se aquilo era verdade. Deum-Shin, com a boca aberta, olhou para o dinheiro e tentou repetir a frase. Mas a cada vez fazia isso com mais hesitação. Ele não precisava do dinheiro. Gato Negro estalou os dedos mais uma vez. Ele acrescentou mais uma coisa ao acordo, fazendo o espectador deste vídeo se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. Então perguntou se ele realmente iria recusar uma oferta dessas. O presidente arregalou os olhos e só conseguia pensar no dinheiro à sua frente, além da chance de conseguir um novo inscrito. Agora havia um enorme número de malas cheias de dinheiro empilhadas sobre a mesa. Então o presidente fechou os olhos.
Ele já tinha 62 anos, e a hesitação praticamente podia ser lida em seu rosto. Então ele exclamou alegremente que Gato Negro deveria cuidar bem de sua academia. Finalmente ele poderia se aposentar e contribuir para a plotoria. Gato Negro pegou a placa com o nome e disse que seria necessário mudá-la. Então ele se sentou na cadeira e se dirigiu à sua constelação senhora, dizendo que, como ela havia pedido, ele tinha comprado a Academia Valhalla. Gato Negro olhou atentamente para a janela de notificação, em expectativa. A notificação apareceu por completo, dizendo que ele deveria conectar a entrada do prédio a Valhalla. O dono do mercado ergueu o olhar e perguntou se a constelação queria dizer o prédio central do mercado. A governante do outro lado confirmou. Então uma nova notificação apareceu, dizendo a Gato Negro para não se esquecer de instalar câmeras de segurança. O sujeito colocou as mãos sobre a mesa e se perguntou se as que já estavam ali não eram suficientes. Foi então que outra notificação surgiu. A constelação insistiu que ele instalasse mais. Então Gato Negro obedeceu. Em outro lugar, Koak juntou as mãos com expectativa e disse que agora finalmente veria com os próprios olhos quem tinha estado flertando com seu mestre. O sol estava descendo em direção ao horizonte quando Kim Joo-yo caminhava pela rua. Ele olhou para o lado e ouviu Brace dizer que a academia tinha estado estranhamente agitada o dia todo, mas o protagonista não tinha percebido isso antes de ele mencionar. Brace tocou o queixo e sugeriu que era como se os professores estivessem ocupados com alguma coisa. Depois comentou que o período de estudo tinha durado um pouco mais do que o normal. O protagonista ficou irritado, não conseguia acreditar que Brace ficava acompanhando esse tipo de coisa, era simplesmente estranho. Joo-yo então se virou depois que alguém o chamou. Choi-Arrin estava parada à sua frente, e ele perguntou se ela finalmente havia voltado de casa. A garota respondeu que sim. Eles caminharam pela rua, e Arrin perguntou se ele não a tinha visto desde a manhã, mesmo ela tendo estado na sala de aula com ele. Nosso garoto colocou as mãos nos bolsos e respondeu que tinha passado o dia inteiro dormindo. Então ela se virou para ele e perguntou se ele estava indo para a academia. O protagonista respondeu que sim. Ele olhou para ela com curiosidade quando Arrin disse que estava indo com ele porque tinha algo para lhe mostrar. Mais tarde, o pôr do sol se refletia nas janelas do salão. Dentro do ginásio, Yeonman e Yoo So-yoon estavam atrás do protagonista. Choi-Arrin abriu sua bolsa e procurou alguma coisa, então tirou uma katana. Jo-yo abriu a boca e perguntou o que era aquilo. Era uma espada novinha em folha que ele nunca a tinha visto usar antes. A garota olhou para a arma e explicou que, na verdade, havia voltado para casa especificamente por causa dela. Nosso garoto ficou ainda mais curioso enquanto ouvia Arrin. A espada nas mãos da garota brilhou em vermelho. O protagonista observou que o mana que ela emanava era bem forte. Arrin confirmou que realmente era e disse que aquilo era o artefato divino do clã dela. Isso fez Yoo So-yoon congelar ao fundo. Ela perguntou se isso significava que era o artefato divino do clã Choi, a lâmina da lua azul. A espada ainda brilhava em vermelho com um mana poderoso, e Arrin confirmou que sim. Yoo So-yoon olhou para ela, surpresa, e perguntou de onde ela tinha conseguido aquilo. Arrin se virou para ela e explicou que, depois de passar pelo teste de sucessão, havia se tornado a herdeira legítima de sua família. Mas, ainda assim, trazer uma espada tão valiosa como aquela era algo muito sério. Além disso, relíquias normalmente não eram confiadas a estudantes do ensino médio. Arrin respondeu calmamente que seu pai havia autorizado, então por que não? A garota olhou para Jo-yo e perguntou se poderia praticar com a lâmina de agora em diante. Claro, se ele achasse tudo bem. O protagonista coçou a cabeça e respondeu casualmente que dependia dela. Ele fixou o olhar na arma porque, antes de tudo isso, precisava dar uma olhada em algo. Jo-yo estendeu a mão e perguntou se poderia tocar a lâmina da lua azul. Atrás dele, So-yoon resmungou em seu ouvido que aquilo era uma herança de família com a constelação deles residindo ali dentro, algo íntimo. Ela não conseguia entender como ele podia pensar que Arrin entregaria uma coisa daquelas assim tão facilmente, mas Kim Jo-yo ficou irritado e apenas pensou em como fazê-la ficar mais quieta. Mas, no instante seguinte, Arrin se aproximou, estendeu a espada e disse que claro, ele podia pegá-la. Nosso garoto agradeceu casualmente. Enquanto isso,
e o Souyun reclamava, incrédula, sobre como uma relíquia daquelas de repente tinha virado um brinquedo nas mãos de estudantes do ensino médio. Zhou You trouxe a lâmina da lua azul para mais perto de si, pensando que aquilo era estranho. Ele olhou para a espada e pensou que seu poder mágico parecia muito familiar. Então as memórias começaram a voltar de repente. Qin Zhou You estava parado em uma área aberta. Diante dele havia um sujeito e muitas armas fincadas no chão. O jovem comentou que fazia um bom tempo desde a última vez que se viram. Então ele se virou e chamou Zhou You pelo antigo nome. Ele era a constelação da família Shui, o rei da lâmina. Apesar de toda a tensão no ar, o protagonista não reconheceu quem estava parado diante dele. Então, no momento seguinte, ele percebeu. Apontou o dedo e perguntou se ele era aquele mesmo garoto insolente. O rei da lâmina olhou para ele com um sorriso astuto e perguntou por quanto tempo Zhou You pretendia continuar chamando-o assim, dizendo que ele já sabia que tinha crescido. Então o jovem fechou os olhos e se perguntou-se, pensando bem, alguma vez havia sequer dito seu nome a Zhou You. O protagonista cerrou os dentes e lembrou a ele que tudo o que havia feito era avançar contra ele com a espada. A constelação sorriu e disse que, de qualquer forma, no momento em que se tornou uma constelação, esqueceu seu nome. Então não podia lhe dizer, mesmo que quisesse. Qin Zhou You sorriu e disse que ainda assim continuaria chamando de garoto insolente. O rei da lâmina pediu que ele fosse mais sério. Enquanto isso, o protagonista olhava para ele e pensava em como aquele pequeno pirralho havia se tornado uma constelação. O jovem coçou o queixo e murmurou que, de qualquer forma, Qin Zhou You era mais velho do que ele. Não importava como se olhasse para isso, ele sempre seria um pirralho comparado a ele. Foi então que a memória foi ainda mais fundo. Um adolescente estava do lado de fora e se oferecia para lutar. Era o próprio rei da lâmina, 300 anos atrás. O protagonista estava diante de seus discípulos e perguntou do que aquele garotinho estava falando. O garoto olhou para Qin Zhou You e disse que ele era o mais forte entre os velhos adultos locais, e por isso queria lutar. A garota encapuzada comentou que o menino havia chamado seu mestre de velho e perguntou se deveria matá-lo imediatamente. O protagonista olhou para ela e pediu que se acalmasse. Zhou You manteve as mãos nos bolsos e perguntou ao garoto por que ele queria tanto lutar, se gostava tanto assim de lutar. O garoto olhou para sua espada e explicou que queria se tornar mais forte do que qualquer um, independentemente de gênero ou idade. O protagonista ouviu atentamente enquanto o garoto explicava que monstros tinham matado sua família apenas porque nenhum deles conseguia se defender. O garoto apertou com mais força a empunhadura da espada e disse que era por isso que queria se tornar mais forte, para que ninguém mais tivesse que passar pelo que ele havia passado. O garoto estendeu sua espada e gritou para ele lutar, declarando que sua maestria com armas em breve se tornaria a mais forte do mundo. O protagonista alongou o ombro e comentou que o garoto era corajoso, mas que o mínimo que poderia ter feito era segurar a espada corretamente. Sob o olhar atento de Jilt, ele pediu ao pequeno pirralho que o chamasse de irmão mais velho. Se ele dissesse isso, lutaria com ele. Então o garoto imediatamente gritou para seu irmão mais velho lutar. Zhou You sorriu de forma ampla, claramente se divertindo com tudo aquilo. Então ele correu para cima e atacou, declarando que não pegava leve, nem mesmo contra crianças pequenas. De volta ao presente, nosso garoto estava com as mãos nos bolsos e se lembrou de que, naquela época, nunca tinha tempo para descansar porque o garoto forçava a lutar toda semana, sem falta. O rei da lâmina levantou um dedo e disse que não teria feito aquilo se Qin Zhou You tivesse cedido uma única vez. Mas o protagonista cerrou os dentes e perguntou o que era aquilo que estava ouvindo de um espadachim ambicioso que queria impressionar o mundo com sua esgrima. A constelação da família Shui olhou para a arma e disse que, de fato, graças à sua orientação e às derrotas intermináveis, ele tinha conseguido criar sua própria técnica de espada. Zhou You, porém, perguntou se ele estava falando da primeira lâmina incomparável, ou seja lá como aquilo se chamava, porque era um nome idiota. O rei da lâmina respondeu que era exatamente isso. Então o protagonista olhou nos olhos dele e disse que, se o garoto simplesmente tivesse se tornado seu aluno, ele poderia tê-lo vigiado de perto o tempo todo, e então perguntou se ele havia pensado nisso. A constelação jogou a espada sobre o ombro e disse que não era que não tivesse pensado nisso,
mas se tivesse se tornado aluno de Qin Zhou-Yu, então chamar uma técnica de sua seria uma blasfêmia. Ele ergueu o olhar e disse que simplesmente não tinha escolha. Zhou-Yu sorriu e comentou que o garoto realmente havia se tornado um homem. Ele acrescentou que agora entendia por que a técnica de espada de Arryn havia lhe parecido um pouco familiar antes. O rei da lâmina disse que, quando se tornou uma constelação, começou a ensinar sua técnica de espada aos seus contratantes. E Qin Zhou-Yu observou que aquilo era surpreendentemente diferente da primeira técnica de lâmina que ele conhecia. Isso estava correto. Como o protagonista sabia, na era atual treinar mana importava mais do que treinar o corpo. As pessoas desta era não conseguiriam usar sua técnica com seus corpos fracos da forma original. Foi por isso que ele fez algumas mudanças para torná-la mais fácil de aprender, embora agora ela estivesse longe do nível da técnica mais forte. O rei da lâmina examinou o protagonista e perguntou como ele havia reencarnado no corpo de um estudante do ensino médio. Essa pergunta pegou Zhou-Yu de surpresa. Então ele perguntou se a constelação também havia recebido uma notificação. O rei da lâmina olhou para ele, confuso, e disse que não havia recebido nada parecido. Mas isso deixou o protagonista ainda mais confuso. Imaginando Kook em sua mente, ele pensou que ela havia dito que descobriu sobre sua reencarnação por meio de uma notificação. Ele tinha se esquecido de perguntar ao seu outro discípulo, mas Brace também já sabia sobre sua reencarnação de antemão. Ele olhou para o jovem e se perguntou se as notificações eram realmente enviadas apenas para aqueles diretamente conectados a ele. Se isso fosse verdade, então tudo faria sentido. O rei da lâmina apoiou a espada no ombro e disse que aquilo também poderia ser considerado destino. Então abaixou a arma e perguntou se deveriam lutar mais uma vez. Qin Zhou-Yu imediatamente puxou sua arma sem hesitar e, sorrindo, concordou. Disse que queria ver o quanto o garoto havia ficado mais forte. A lâmina da constelação brilhou com mana vermelho, e ele acrescentou que não ficava tão animado havia muito tempo. O protagonista avançou para atacar. O mesmo fez o rei da lâmina, brandindo sua espada enquanto cerrava os dentes de empolgação. E então, conforme o tempo passava, Qin Zhou-Yu voltou ao mundo real. Ele segurava a lâmina no presente e a olhava com um sorriso caloroso. Então a devolveu e agradeceu a Arryn por lhe mostrar sua espada. Apontou o dedo e disse que a constelação dela era um cara legal, então ela deveria visitá-lo mais vezes e praticar. Arryn ouviu e disse que faria isso. De volta ao reino da constelação, o rei da lâmina sorriu e não conseguia acreditar no que tinha acontecido. Ele estava deitado na terra arada depois da batalha e exclamou que aquilo era impensável. Ele não tinha mais palavras. Então a história mudou novamente para a China. O clã Snow Seol. Os membros da família estavam sentados ao redor de uma mesa redonda. Riel Seol levantou o olhar e se dirigiu aos anciãos perguntando por que a haviam chamado. Os três anciãos olharam para ela em silêncio. Então uma mulher começou a falar, dizendo que, como a garota já sabia, o posto de chefe ainda estava vazio, e que a haviam chamado exatamente por esse motivo. Um velho acrescentou que queriam que ela se tornasse a chefe da família deles. Mas a tradição ditava que a líder da instituição não podia reivindicar o cargo. A velha levantou a mão e perguntou se Riel Seol tinha algum outro candidato em mente. O avô olhou para ela e disse que, fosse quem fosse, eles deveriam escolher alguém melhor do que Yonva, alguém que não usasse o poder de uma constelação para benefício pessoal. Riel Seol abaixou a cabeça e pensou. Um sorriso apareceu em seu rosto quando ela disse que entendia. Então anunciou o candidato que gostaria de recomendar. A partir daí, a história voltou para a academia. Yelan já estava em posição antes da batalha. Ela vinha treinando com Arryn no ginásio. As garotas estavam uma diante da outra. Arryn colocou a mão na empunhadura da lâmina. Yelan permaneceu em posição de combate. O protagonista cruzou os braços sobre o peito e lembrou a elas que, como já havia dito, deveriam evitar usar poder mágico, se possível. Ele acrescentou que seria melhor para Arryn deixar sua espada na bainha, já que era um artefato divino. Ela respondeu que entendia. Mas Yelan se virou para o protagonista e exclamou que não se importava se Arryn atirasse.
Então Kim Joo-yeol perguntou o que aconteceria se ela se cortasse. Ele queria principalmente evitar acidentes. Nosso garoto olhou para Il Soo-yun e perguntou por que ela estava ali. Aparentemente, ela não tinha permissão para assisti-las treinando. Ela lembrou de que antes ele não se importava quando estava lutando com Yeon. O suor apareceu no rosto da garota enquanto ela pensava no que realmente a deixava curiosa. Ela precisava ver como Choi Arryn se sairia contra Yeon. Ela se lembrou de ter sido espancada por Yeon. Então queria ver como Arryn se sairia. Il Soo-yun a observava, perguntando-se se o treinamento de Kim Joo-yeol e a relíquia sagrada realmente a tinham deixado mais forte. Mas, mesmo assim, ela seria capaz de enfrentar uma inimiga dessas? Arryn chamou Yeon de gatinho em tom de deboche e aconselhou que ela escutasse o protagonista, porque se puxasse aquela espada da bainha, com certeza se machucaria. Uma sombra caiu sobre o rosto de Yeon quando ela mandou Arryn calar a boca. No segundo seguinte, a garota avançou e exclamou que não era um gato. Arryn, porém, manteve a compostura. Um punho tocou a empunhadura da lâmina. As oponentes estavam frente a frente quando um enorme choque aconteceu entre as duas. Kim Joo-yeol cruzou os braços sobre o peito e observou tudo cuidadosamente, como se fosse apenas mais uma sessão de treinamento. Enquanto isso, Il Soo-yun mal conseguia ficar em pé. Yeon olhou para a frente com desdém e bufou. Então balançou a mão e golpeou com ainda mais força. Querendo aproveitar a oportunidade, ela pulou e tentou chutar Arryn. Mas Arryn desviou sem tirar os olhos do movimento da oponente. Depois de ver uma abertura, ela brandiu a lâmina. Yeon conseguiu bloquear no último segundo, mas ainda assim levou um golpe pesado. A gatinha foi lançada para trás. Então Arryn olhou para frente com determinação. E cortou o ar enquanto sua oponente conseguia desviar do ataque. Mas Yeon olhou para trás e notou a rachadura que isso fez na parede. Seus olhos azuis apareceram em close enquanto ela pensava, preocupada, no quão forte sua oponente era. Uma energia luminosa havia envolvido o corpo de Arryn. Yeon mais uma vez avançou enquanto pensava desde quando Arryn havia ficado tão forte. Ao colidirem, as duas garotas olharam nos olhos uma da outra. A garota cerrou os dentes enquanto desferia outro soco e finalmente acertava. Mas Arryn havia bloqueado o ataque com seu artefato divino. Então deslizou para trás segurando a bainha diante de si. Yeon fechou o punho enquanto pensava em como havia visto Arryn lutar contra o protagonista várias vezes antes. O suor brotou no rosto da garota quando percebeu que Arryn era muito mais fraca naquela época. Agora Arryn avançava rapidamente contra ela, e Yeon pensou em como até mesmo seus movimentos tinham mudado drasticamente. Mas, pouco antes de atacar, Arryn segurou a empunhadura da espada com as duas mãos e fez algo estranho. Em vez de um ataque normal, ela brandiu a lâmina de baixo para cima, atingindo diretamente a oponente. Yeon só conseguiu sentir o golpe. Uma marca vermelha ficou em seu estômago e ela tocou o ferimento. Arryn ficou diante dela e disse que a gatinha era rápida com os pés. Mas Yeon gritou que é claro que não deixaria Arryn atingi-la com aquilo. A garota de olhos azuis olhou para frente, ansiosa, enquanto pensava em como Arryn conseguia enxergar todos os seus ataques, e em como sua força bruta também tinha limites. Yeon percebeu que, se não conseguisse bolar uma estratégia, perderia. Então Yeon voltou à posição de combate quando planejou receber um golpe de propósito só para criar uma chance de contra-atacar. Arryn ficou de lado e assumiu sua posição de combate mais uma vez também. Então a garota disparou para frente. Yeon também se moveu, perigosamente perto do artefato divino. Desta vez, ela bloqueou a lâmina enquanto cerrava os dentes. As duas olharam nos olhos uma da outra por um segundo, mas Yeon estava esperando por isso enquanto fechava o punho e o movia rapidamente. Então ela finalmente acertou um grande golpe em Arryn e a lançou para trás. Ela bateu com força no chão. Finalmente havia sido derrotada. Yeon olhou para baixo com cuidado, respirando pesadamente. Choi Arryn havia levado o soco no queixo. Ferida, ela tentou se levantar bruscamente. Mas, antes que pudessem continuar,
Kim Joo-yeol disse que já bastava e que o sparring tinha acabado. O protagonista olhou para a garota coelho e acrescentou que, se qualquer uma das duas estivesse ferida, precisavam receber tratamento primeiro, e depois ele daria seus comentários individuais. Então Joo-yeol pensou que o que estava vendo não era ruim. Arryn ficou ereta com a espada na mão, e ele pensou que parecia que ela não havia negligenciado suas visitas à constelação. Em tão pouco tempo, suas habilidades tinham melhorado significativamente. Kim Joo-yeol então se virou para Yeon. Ela estava sentada no chão, respirando pesadamente, com o estômago bastante machucado. Quando ele perguntou se ela estava bem, Yeon respondeu que sim. Mas levou a mão ao rosto enquanto pensava em quão apertada tinha sido aquela luta. Ela havia feito a escolha certa ao avançar contra a espada de Arryn. Yeon percebeu que, se tivesse sido atingida pela ponta da lâmina, onde a força era maior, não teria conseguido bloquear. Ela havia segurado a área correta perto da guarda, e só assim conseguiu amortecer o golpe. Yeon olhou para Arryn e pensou que, muito provavelmente, era por causa da relíquia que ela havia ficado mais forte. Ela tinha certeza de que era por causa disso. Então a garota imaginou uma misteriosa luva branca. A ideia de uma relíquia sagrada permaneceu em sua mente. Já estava escuro lá fora quando Kim Joo-yeol anunciou que haviam terminado por aquele dia, e os outros concordaram. Alguns dias depois, o protagonista encarava o vazio à sua frente. Sentada diante dele estava a garota de cabelo vermelho, que disse que finalmente tinha encontrado onde o desastre aconteceria. Kim Joo-yeol se sentou, olhou para frente e perguntou onde. A guia levantou o dedo e disse, Sejong, ou algo assim. Então o protagonista perguntou se ela também sabia a data exata. Ela respondeu que aconteceria em 3 semanas. Joo-yeol olhou para frente e disse que da última vez ela havia dito que faltavam cerca de 3 meses, e isso tinha soado plausível. A garota ruiva olhou para nosso garoto enquanto ele perguntava se a ideia principal ainda era atravessar o labirinto o mais rápido possível. Ela respondeu que sim. Kim Joo-yeol se perguntou o que deveria fazer com os monstros que escapariam para fora do labirinto. O suor apareceu no rosto da guia quando ela perguntou se ele ainda não tinha reunido uma equipe, acrescentando que deveria ter pessoas capazes de ajudar. O protagonista se lembrou em silêncio dos rostos de seus companheiros. Mas a irritação era evidente em seu rosto. Ele cruzou os braços, apoiou-os sobre a mesa e respondeu em desespero que achava que haveria alguns que poderiam ajudar. Então o protagonista mencionou que também precisaria recrutar alguns contratantes com antecedência. A guia disse que isso seria útil. Mas ela olhou para o sujeito e acrescentou que, porém, ele tinha que ser aquele que mataria o mestre do labirinto. Ele precisava garantir isso. E Joo-yeol entendeu a tarefa. Nosso garoto fechou os olhos e pediu que ela revisasse o plano uma última vez, só para ter certeza. Ele tirou o anel enquanto dizia que o colocaria, limparia o labirinto e, em vez de destruir a pedra do labirinto, deveria derrotar o mestre do labirinto. A guia respondeu que tudo o que ele havia dito estava correto. Então Joo-yeol perguntou o que deveria fazer em seguida. A garota ruiva sorriu e um brilho apareceu diante dela. Ela entregou ao protagonista um cristal roxo e disse para ele usá-lo. Mas Joo-yeol não sabia o que era aquilo, então perguntou. A guia juntou as mãos e explicou que era um cristal de teletransporte de uso único. Se ele o preenchesse com seu mana, aquilo o transportaria até ali. Kim Joo-yeol, um pouco confuso, perguntou se ela mesma não poderia transportá-lo até lá. A garota fechou os olhos como se estivesse explicando algo difícil para um completo novato e explicou que isso era possível. Mas havia limites. Ela acrescentou que não queria se distrair de observar o mestre do labirinto no momento em que a calamidade acontecesse. Então a melhor estratégia era Joo-yeol usar o cristal para se teletransportar de volta assim que limpasse o labirinto. Nesse momento, o protagonista respondeu que tudo bem. Com tudo resolvido, a guia se preparou para enviá-lo de volta e aconselhou que ele estivesse pronto. Eles se encontrariam em 3 semanas. Um brilhante clarão rosa apareceu acima da palma de sua mão quando ela estalou os dedos. De volta à Academia Valhalla, o protagonista caminhava novamente pela rua. Ele pensou em entrar em contato primeiro com Adélia e recrutar os contratantes dela.
Kim Joo-yeol tirou o celular e pensou que os outros que vinha treinando ainda não estavam totalmente prontos, mas também não o atrasariam, então ele os levaria junto. Como a missão dali a 3 semanas seria em um fim de semana, decidiu que pediria permissão para sair da academia com antecedência. Um número se iluminou na tela, e ele decidiu ligar para Lilia, ou, como ela estava a salvo em seu celular, cabeça de cocô de cabelo branco. O protagonista levou o telefone ao ouvido quando ela atendeu e informou que precisaria de permissão para uma coisa, mas então a professora gritou que estava em uma grande encrenca. Então nosso garoto perguntou o que havia acontecido, e Lilia começou a responder. A professora começou a chorar e exclamou que havia sido demitida de Valhalla. Kim Joo-yeol fechou os olhos e disse que entendia. Então deu um passo à frente. Quando Lilia perguntou se aquela era toda a reação dele, ele respondeu que ela devia ter merecido. Mas a mulher estava sentada à mesa enquanto insistia que aquilo era impossível, e que era uma boa instrutora, mesmo que parecesse idiota quando implorava para ele. O protagonista pareceu um tanto surpreso quando Lilia acrescentou que tinha uma ótima avaliação como instrutora, e que sempre entregava seus relatórios no prazo e sem discutir. Foi então que ele pensou que aquilo era um pouco estranho, e que não seria racional cortar uma professora no meio do semestre. Lilia enxugou as lágrimas quando disse que até mesmo o presidente deles havia mudado, e sua demissão tinha sido repentina demais. Foi aí que Joo-yeol percebeu. Ele não sabia que tinha um novo presidente. Então perguntou se a academia realmente havia mudado de presidente. Ela respondeu que os estudantes ainda não sabiam, e que ela também havia ficado em silêncio porque não queria alimentar os jornalistas. Kim Joo-yeol pensou em como algo suspeito claramente havia acontecido em Valhalla. Talvez a demissão dela estivesse relacionada à mudança de presidente? Suas pupilas se estreitaram ao pensar que, já que Lilia havia sido expulsa, ele não conseguiria sair livremente da academia. Talvez aquele fosse o melhor momento para abandonar os estudos. O suor apareceu no rosto da professora quando o protagonista disse que, de qualquer forma, precisava visitar o presidente de repente. E, já que estaria lá, poderia simplesmente perguntar o que estava acontecendo. Lilia estava prestes a protestar, mas Joo-yeol encerrou a ligação. Então outra coisa chamou sua atenção no celular. Yanlan havia lhe enviado mensagens. Ela também havia sido expulsa repentinamente de Valhalla. O protagonista olhou para o aparelho em sua mão e se perguntou se o caso dela havia sido o mesmo, e por que Valhalla de repente tinha começado a expulsar pessoas. Tinha que haver uma razão, e estranhamente agora havia toda uma cadeia de incidentes acontecendo ao redor dele. Ele decidiu que, acontecesse o que acontecesse, precisava encontrar o presidente o mais rápido possível. Mais tarde, Gato Negro estava sentado com as mãos cruzadas. Diante dele estava sua placa com seu nome como presidente de Valhalla. Kim Joo-yeol já estava ali, em seu escritório. Ele olhou para baixo cuidadosamente e disse que suspeitava que Gato Negro fosse o responsável por tudo o que estava acontecendo. Com um tom exausto, perguntou se ele era o presidente de agora em diante. Mas o homem mascarado respondeu que Joo-yeol havia entendido mal. Ele explicou que era apenas um gerente externo, e que o verdadeiro presidente era sua constelação. O suor apareceu no rosto do protagonista quando ele perguntou se realmente tinha sido Kook quem expulsou seus amigos. Gato Negro respondeu que sim. Então, quando perguntaram por que, Gato Negro transmitiu a Joo-yeol a mensagem da garota sorridente e explicou que ela havia dito que eles ousaram flertar com seu mestre, e que deveriam agradecer por ela não os ter matado. O protagonista ficou diante da mesa quando o presidente acrescentou que ela também havia pedido permissão para expulsar Arryn, que seria a próxima da fila. Mas Joo-yeol pediu para Kook se acalmar e trazer todo mundo de volta. O protagonista fechou um olho e acrescentou que apenas os havia treinado ou usado para assuntos pessoais. Parecia que eles tinham sido expulsos por causa dele, e ele não gostava disso. Gato Negro tinha uma janela do sistema diante de si, e ela mostrava o quanto Kook estava triste enquanto ainda obedecia às palavras de seu mestre. Joo-yeol então perguntou por que Gato Negro tinha comprado Valhalla afinal. O homem mascarado explicou que aquilo havia sido uma ordem repentina da constelação.
Ele também havia ouvido que Kim Joo-yeol tinha se recusado a viver no arranha-céu feito de dinheiro. Nosso garoto respondeu que simplesmente já tinha um quarto em Valhalla. O presidente levantou um dedo enquanto continuava. Gato Negro disse que sua constelação havia declarado que, se comprasse Valhalla, seu mestre poderia viver com ela. O protagonista pareceu confuso e perguntou se aquela realmente era a única razão para comprar a academia inteira. O novo presidente respondeu que também havia conectado um dos quartos da academia ao prédio do mercado, mas nem todos podiam acessar aquele quarto. Se Joo-yeol quisesse ir ao mercado, poderia usá-lo. Então Gato Negro perguntou se ele precisava de mais alguma coisa. Então ele desviou o olhar pensativo por um segundo. No instante seguinte, perguntou se aquilo significava que a academia agora estava à sua disposição. Gato Negro respondeu que não iria infringir os direitos dos professores, mas sim. O protagonista sorriu enquanto olhava para frente e perguntou se Gato Negro poderia fazer uma boa ação por ele. O céu estava vermelho 3 semanas depois em Sejong. O rosto do garoto loiro estava coberto de suor enquanto ele se perguntava o que diabos estava vendo. Monstros estavam diante dele. E parecia que o apocalipse tinha decidido chegar mais cedo. Um ogro brandiu seu porrete. Goblins estavam sentados em cima de um carro. Um golem perseguia um homem. Ozzy-Ilk perguntou o que diabos estava acontecendo. O garoto olhou para frente em choque e pensou em como só tinha ido até lá porque tinha algo para fazer ali, mas de onde tinham vindo todas aquelas hordas de monstros. Então ele rapidamente virou o olhar e olhou para o lado. Um goblin tinha agarrado a bolsa de uma garota e ela gritou. O monstro sorriu e brandiu seu facão. Ozzy-Ilk avançou e bloqueou sua adaga com o braço. Ele cerrou o punho enquanto reunia rapidamente seu mana amarelo em um ponto. Ele impulsionou o braço para frente e golpeou o goblin. Atrás dele, a garota agradeceu, e Ozzy-Ilk avisou que mais goblins viriam em breve, então ela deveria correr. Ele olhou para baixo, ansioso. De alguma forma, tudo parecia diferente. Um monstro jazia no chão, e ele percebeu que aqueles goblins não eram nada parecidos com os virtuais contra os quais havia lutado antes. Enfrentar um inimigo real em vez de uma simulação fez arrepios correrem por sua pele. O suor corria por seu rosto enquanto ele sabia que tinha conseguido se livrar de um deles. Mas o que deveria fazer com o resto? Uma multidão de monstros estava diante dele. Ozzy-Ilk cerrou os punhos e xingou por dentro. Ele pelo menos deveria lidar com alguns deles. Mas, ainda assim, era impossível derrotar todos. Foi então que 2 garotas apareceram ao lado dele. Yeon lançou o braço para frente e atingiu um dos monstros com confiança. Arryn brandiu a lâmina e cortou vários deles de uma só vez. Assim, os corpos de goblins e orcs já estavam caídos aos pés delas. Yu Soo-Yun chegou atrasado e comentou que os monstros mais fracos já tinham sido derrotados. Ozzy-Ilk se virou e ficou surpreso ao ver que até ela estava ali. Então ele se virou para os outros. Eles estavam parados diante do rapaz quando ele perguntou por que estavam ali. Yeon apontou o dedo para frente e respondeu que Ozzy-Ilk deveria estar fazendo essa pergunta a ele. Quando ele se virou de volta, Kim Joo-yeol apareceu atrás dele. Sorrindo com confiança, com uma mão no bolso como sempre. Nesse momento, a história voltou 2 semanas no tempo, retornando a Valhalla. As garotas estavam em pé diante do protagonista e Gato Negro. Yeon perguntou por que ele as havia chamado, e se não deveriam estar focando no treinamento em vez disso. O protagonista coçou a cabeça e respondeu que era um assunto pessoal, depois perguntou se elas estavam vendo o cara mascarado parado ali. O homem de máscara permaneceu ereto sem dizer nada. Joo-yeol então acrescentou que aquele homem era o novo presidente delas. Isso pegou Yu Soo-Yun de surpresa. As garotas estavam diante de Gato Negro quando Yu Soo-Yun perguntou o que tinha acontecido com o presidente anterior de bigode. Gato Negro explicou casualmente que o anterior havia se aposentado, e que ele tinha assumido o lugar. O rosto da garota se encheu de suor quando ela perguntou por que elas não tinham ficado sabendo disso até Kim Joo-yeol contar. O homem mascarado respondeu que esperava que elas entendessem que foram mantidas no escuro por um motivo.
Gato Negro acrescentou que elas teriam descoberto mais cedo ou mais tarde pelo anúncio oficial de qualquer forma, e que, graças ao protagonista, isso apenas aconteceu um pouco antes. Il Sou-yu olhou para ele com ansiedade quando ele se apresentou como Gato Negro. Aquele nome soava suspeitosamente familiar para ela. Jou-yo ficou ao lado do presidente e explicou que o motivo de todos terem sido reunidos ali era porque ele queria criar uma nova turma, e que o presidente tinha dado seu consentimento. Kim Jou-yo explicou que aquela seria uma turma especial. Ela receberia autonomia para participar de atividades fora da academia, com tudo que isso implicava. Então ele perguntou se elas queriam fazer parte dessa turma. E ela apontou para si mesma e perguntou se já não estava fazendo isso. O protagonista confirmou, mas mesmo assim ainda a queria na nova turma. A garota de cabelo branco sorriu e disse que estava de acordo quando o protagonista esclareceu que ela continuaria treinando, mas também poderia sair da academia para caçar monstros. Isso a deixaria mais forte. Arren exclamou que, se era isso que o protagonista queria, então ela também estava de acordo. Il Sou-yun, porém, estava tendo dificuldade para entender as coisas. Primeiro, ela perguntou se Gato Negro era o mesmo homem que comandava o mercado. Ele respondeu que sim, e então perguntou se ela conhecia o mercado. O suor escorreu pelo rosto de Sou-yun enquanto ela dizia que não sabia que o mercado realmente existia. Ela achava que era apenas um rumor bobo da internet, mas então perguntou como o Gato Negro, o dono do mercado negro, realmente estava agora agindo às claras e também comandando a Academia Valhalla. Gato Negro olhou para frente e confirmou. Soo-yun também estava curiosa sobre como Jou-yo tinha conseguido convencer o novo presidente a criar uma turma especial. Talvez ele já conhecesse Gato Negro. O protagonista respondeu que talvez só um pouco. O protagonista estava olhando diretamente para Il Soo-yun, que pensava em como ele não só era forte, como também conhecia pessoalmente o dono do mercado. E isso era simplesmente impensável para um estudante comum do ensino médio. Mas Jou-yo só estava interessado em saber se ela também entraria ou não na turma especial. A garota sorriu de forma tensa e respondeu que sim, perguntando-se como poderia recusar um privilégio desses. Gato Negro então se virou para Kim Jou-yo e informou que elas estariam isentas das aulas obrigatórias e das provas escritas, embora ainda houvesse uma condição. Infelizmente para nosso garoto, era a primeira vez que ele ouvia falar disso. Então o novo presidente explicou que elas teriam que participar de eventos ou provas práticas. Além disso, os eventos incluiriam exposição pública. O protagonista respondeu que eles nunca tinham discutido algo assim antes. Mas Gato Negro explicou que, no início, ele havia apoiado totalmente a proposta de Kim Jou-yo, mas a escola tinha uma reputação a manter. No fim das contas, os estudantes dessa turma receberiam grandes privilégios. Então ele disse que algumas condições precisavam ser acrescentadas para que parecessem razoáveis para aqueles de fora da turma, para que não vissem aquilo como privilégio especial de alguém. As garotas estavam alinhadas enquanto o presidente acrescentava que as estudantes que entrassem naquela turma já eram fortes por mérito próprio, e todos os professores sabiam disso, então não havia problema quanto a isso. Mas, do ponto de vista da academia, criar abertamente uma turma de elite era um caminho direto para mais burocracia. Então Gato Negro disse que ficaria extremamente grato se elas representassem os interesses de Valhalla fora da academia, realizando atividades voltadas para elevar o status da escola. Kim Jou-yo olhou para ele e percebeu que ele estava basicamente dizendo que caçar monstros não era suficiente. E Gato Negro explicou que, embora isso fosse ótimo, ele precisava que elas também mostrassem sua força diante dos outros estudantes. O presidente mascarado então acrescentou que aquilo não era um pedido de Gato Negro. Era um pedido do presidente de Valhalla. O protagonista ficou sério ao pensar por que Gato Negro estava fazendo tanto alarde e sentindo um senso de responsabilidade por causa de sua posição como presidente. Jou-yo colocou a mão atrás da cabeça, fechou um olho e respondeu que, de qualquer forma, ainda valia a pena perguntar se alguma delas tinha mudado de ideia. As três garotas estavam paradas ali perto. Ian respondeu que, já que nada mudaria significativamente para ela, estava tudo bem. Ela tinha certeza de que as outras pensavam o mesmo, e as duas concordaram.
Kim Joo-yeol pareceu satisfeito e disse que isso era bom. Então começou a explicar qual seria a primeira tarefa daquela turma especial fora da academia. A história retornou a Sejong. O Ji-hyuk havia se virado para Joo-yeol. Nosso garoto percebeu que o colega de classe deles estava ali com eles. Ele tentou se lembrar do nome de Ji-hyuk e perguntou por que ele estava ali. Mas Ji-hyuk também queria saber exatamente a mesma coisa. Por que Kim Joo-yeol estava ali? O loiro explicou que só estava ali no fim de semana porque a casa dos pais dele ficava lá, e então tudo aquilo aconteceu. Então agora era a vez deles responderem. O protagonista segurou a bainha de sua lâmina e disse brevemente que a resposta era óbvia. Então ordenou que Arryn e Elan se preparassem. Arryn olhou para ele com confiança e concordou. E Elan se virou e exclamou que já estava pronta. O grupo se virou para a horda de monstros, que aparentemente estava observando tudo acontecer igual a nós, em vez de atacar no meio da conversa. Os monstros de olhos vermelhos abriram a boca enquanto também se preparavam para lutar, e assim, a luta que estávamos esperando começou, com Kim Joo-yeol tirando sua lâmina da bainha, sorrindo com confiança e golpeando o golem que tentava atacá-lo. No segundo seguinte, ele respondeu à pergunta anterior de Ji-hyuk. Eles tinham ido até ali justamente para fazer aquilo. E com um único golpe, ele atravessou vários monstros, não importando se era um orc, um golem ou um goblin. Ele não se importava com nada além de eliminar todos eles. E é aqui que o episódio de hoje termina. Hoje, o futuro de Valhalla começou a mudar, e antigos laços do passado voltaram a entrar em jogo. E o círculo de Kim Joo-yeol deu mais um passo à frente com a criação da nova turma especial. Mas com o desastre se aproximando e batalhas maiores esperando logo adiante, o próximo episódio pode ser onde tudo realmente começa. Não se esqueçam de deixar o like se gostaram da história. Contem para nós nos comentários se querem a continuação. Muito obrigado a todos pelo apoio, e nos vemos no próximo episódio de Plotoria.